E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quando eu era um jovem gafanhoto, quando eu tinha uns 20 anos mais ou menos, eu vivia perdendo a hora para o trabalho, e eu tinha uma dificuldade enorme de acordar de manhã. E eu falava, não vejo a hora de ser velho, desses velhos que acorda bem cedo, porque aí consegue aproveitar bastante o dia. Pois é, eu cheguei nessa época e eu descobri que não é legal, cara. Eu tô acordando 5 da manhã todo dia, e eu queria muito conseguir dormir mais. Enfim, parar de reclamar, né? Eu não queria falar sobre isso, não, mas eu decidi falar até porque Setembro Amarelo, o tema do vídeo hoje. E eu não queria falar sobre isso por vários motivos. Eu tenho um vídeo em que eu me abro aqui um pouco e falo sobre depressão aqui no canal. Se você buscar por depressão, você não vai ter muita dificuldade de encontrar. Mas Mas eu acho um tema bastante delicado. E eu fiz uma postagem ontem a respeito disso e eu já me arrependi. E não que alguém tenha me dado feedback, não que alguém tenha me criticado em relação a isso, mas eu vou ler a minha postagem e eu vou dizer por que ela é uma merda. Por que eu me arrependo de tê-la feito, mas eu também não gosto de sair apagando coisas, sabe? Porque eu acho que a nossa melhor versão ela tem que estar no futuro, não no passado. Então, tudo bem deixar as minhas mancadas para eu me lembrar de como eu pensava e ser grato pela forma como eu amadureci essa ideia. E eu coloquei assim: imagina um setembro bege, mês onde todo mundo é convidado a falar sobre polinômios em seus respectivos canais. Polinômios, aquele negócio que eu nunca entendi o que é na matemática. Foi o que me ocorreu, gente. Desculpa, eu podia ter colocado coisa melhor, mas foi o que me veio à cabeça. Imagina um setembro caqui, uma cor, caqui, mês onde todo mundo é convidado a falar sobre a teoria da relatividade em seus respectivos canais. Teoria da relatividade de Einstein é um negócio que eu entendo, mas não entendo. Eu consigo aceitar que as pessoas veem lógica naquilo, mas eu não consigo ver. O meu cérebro ele não consegue se expandir ao ponto de entender bem. Por mais que você coloque lá aquele tecido gravitacional, tudo. Interestelar é um filme fascinante, sensacional, mas que não entra na minha cabeça. Jamais. E eu admito que eu não tenho problema nenhum. E se você for físico, você pode falar assim: cara, eu te explico, eu agradeço muito a sua iniciativa, mas muito provavelmente você não vai conseguir. Porque outras pessoas já tentaram, muito boas em didática, diga-se de passagem. Saudades Wagner. E aí eu coloco embaixo assim: seria uma bagunça vergonhosa, né? Ao invés de pagar de matemático ou de físico, a gente podia simplesmente recomendar canais de especialistas para que eles explicassem isso com muito mais tato, com muito mais jeito do que nós, certo? Sim. Agora, imagina um setembro amarelo com todo mundo conscientizando sobre sintomas de depressão e mandando as pessoas procurarem um psicólogo, ao invés de tentarem resolver os problemas das pessoas em seus respectivos canais. Deixa eu dar o contexto desse meu post para depois você entender por que eu acho que ele foi muito merda. Porque eu estava muito decepcionado que eu comecei a dar uma navegada rápida em alguns canais falando sobre depressão e as pessoas estavam lá se automedicando com conselhos. E depressão não é um negócio que você trata com conselho. Depressão não é algo sobre o que qualquer pessoa de boas intenções possa aconselhar. Talvez essa seja a máxima. Talvez é aqui que eu queira chegar. E eu estava vendo alguns conselhos de pessoas que criticavam, pessoas que não sabiam o que era depressão, e dando pareceres e falando sobre depressão, mas falando coisa errada a respeito. E aí me deu uma certa angústia. Eu falei, cara, ao invés de ficar gerando conteúdo com isso, por que não manda as pessoas para um psicólogo? E aí eu começo a minha pauta pro vídeo em que eu digo que os psiquiatras e psicólogos eles são acessíveis para quantos na nossa sociedade? Então, quando eu digo assim que depressão não é algo a ser debatido em canais, em bolhas, e que isso deveria ser resolvido com um profissional, primeiro que não existe poder aquisitivo para que todos se acessem esses profissionais, e se todo mundo tivesse poder aquisitivo não existiriam profissionais para atender todo mundo que tem necessidade e intenções. O que me faz pensar que talvez, além de debater a depressão em si, a gente deva debater a sociedade que a gente tem construído para nós.
e o quanto ela é problemática e o quanto a gente precisa conversar sobre isso. Então deixa eu reescrever. Uma pessoa que não buscou saber sobre depressão e que não sabe o que é e não sabe como funciona, não sabe como as pessoas têm, como elas se curam, como elas tratam, talvez seja essencial para elas trombarem com um canal de alguém que diga que depressão não é culpa da pessoa que sente, e que ela pode buscar um profissional e que ela pode buscar orientação. E caso essa pessoa não tenha condições de buscar essa orientação, caso ela não tenha um bom plano de saúde, os melhores planos de saúde têm os profissionais mais incompetentes, assim, no sentido de te oferecer disponibilidade. É horrível. É muito difícil você ter um bom plano de saúde e procurar um profissional e encontrar alguém disposto a te atender. É muito mais provável que você encontre alguém tentando fugir de você para que você o alcance por vias particulares. O que não dá para culpar os profissionais assim, pela forma como o sistema de saúde privado ele é arquitetado. Agora, beleza. Já que a gente vai falar de Setembro Amarelo, então, assim, se você tem depressão de verdade, você deve procurar um profissional, ou então busque se alimentar com pessoas que já tiveram esse problema e que superaram esse problema. Falar com uma pessoa que está tendo isso pela primeira vez e que não sabe o que fazer com isso, talvez só aumente a sua angústia. Mas conversar com pessoas que superaram esse problema, talvez te dê uma linha a ser seguida. Agora, nesse Setembro Amarelo tratado sobre a perspectiva do meu canal, né, a minha forma de ver o mundo, eu quero tirar um pouco do indivíduo e colocar um pouco na sociedade. Ou seja, a gente sempre fala assim, mas é porque a pessoa, assim, será que a depressão ela é um gene dominante que está por azão e azãozinho e por azão, ele está cada vez mais se alastrando e está deixando com que a humanidade toda fique deprimida por carga genética? Eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que a depressão ela pode ser causada por inúmeros fatores e a gente está construindo para a gente uma sociedade que é rica em todos eles. Então, vamos falar sobre mercado de trabalho? Então você, jovem gafanhoto, chega no mundo e descobre que a educação que você tem na escola não vai ser suficiente para te colocar no mercado de trabalho. Você percebe muito rápido que aquelas coisas que estão te ensinando na escola não são as coisas que a empresa precisa. E aí você fica constantemente sendo bombardeado por uma indústria universitária que tenta te vender uma posição no mercado de trabalho, que são as Unigrana. Assim, eu tenho ranço mesmo disso, porque é como se você passasse os primeiros 11 anos da sua vida ou 12 anos da sua vida tendo uma educação que não serve para nada, e que porque essa educação não serve para nada, você não consegue entrar nas faculdades mais concorridas, você não tem qualificação para entrar numa federal de nome. E aí te resta arrumar um trampo para se matar para você conseguir pagar os boletos da Unigrana, que são acessíveis, que parcelam, que aceitam planos para você pagar depois que você se forma. Só que, na verdade, elas serão uma continuidade daquele sistema ineficiente que você experimentou aí nos 12 primeiros anos da sua vida. Por quê? Porque essas universidades elas vão tratar muito o mercado de trabalho de forma abstrata, de forma que você vai até conseguir desenvolver qualificações, mas não necessariamente você vai conseguir se tornar aquilo que a empresa precisa. Então, o que eu vejo? Eu vejo entre alunos universitários que se matam muito de trabalhar para pagar os boletos da faculdade e que fazem a faculdade com muito afinco, uma desesperança no sentido de que elas vão sair dessa faculdade e o mercado de trabalho não tenha vagas condizentes com as capacitações que ela desenvolveu ali. E que, na verdade, ela precisaria de um estágio. E se ela conseguisse entrar como menor aprendiz, se ela conseguisse entrar como estagiário, talvez 2-3 meses de estágio é como se 2 ou 3 meses de estágio pudessem ser mais eficientes do que todos os anos que ela passou na escola e na universidade. E isso é extremamente frustrante, e não é à toa que as pessoas não querem estudar e não querem se esforçar. Justamente por você não ter um sistema de recompensa bom para quem se esforça nessa estrutura, nessa base da pirâmide, que você percebe que a nossa juventude ela está muito perdida, muito desorientada no sentido de o que é que eles querem ser. Porque é muito difícil você encontrar um adolescente que quer ser o que ele enxerga no professor de português dele.
E eu, de verdade, eu não quero desmerecer o trabalho do professor. Eu acho que quem está no ensino público é herói. É herói, é abnegado e faz um serviço essencial para a sociedade. Só que faz um serviço essencial sem ter as ferramentas para tal. É como se você tivesse que minerar diamantes, e aí você precisa minerar os diamantes, só que você não tem picareta. Os caras mandam você fazendo soco aquilo lá. Escola pública é isso. O professor de escola pública está minerando diamantes que estão lá no fundo, escondidos num lugar muito de difícil acesso, e ele está batendo em rocha no soco. Por quê? Porque ele não tem as ferramentas necessárias para desenvolver o trabalho que ele tem que fazer. Não tem modernidade, não tem um material que se adeque à realidade do aluno, não tem um contexto social em que o aluno se sinta recompensado e motivado a fazer aquilo. É muito difícil você conseguir extrair alguma coisa dele. E aí, como o aluno ele não quer ser o professor de língua portuguesa dele, como o aluno ele não quer ser o professor de matemática dele, como o aluno ele não quer ser o professor de inglês dele, o que ele quer ser? Ele quer ser a celebridade do TikTok, que nos leva a problemas seríssimos como os abordados naquele Cuties que as pessoas não assistem e não refletem sobre eles porque acreditam que trata-se de apologia à pedofilia. O que você vê ali explicitado naquele filme Cuties é uma gama de meninas de 11 anos que olham para o futuro e se projetam nas mulheres, só que não querem se projetar nas mulheres que elas enxergam como sendo as corretas na sociedade, que estão naquele núcleo islâmico orando, que estão nas posições de trabalho. Elas querem a popularidade, elas querem o glamour, elas querem o usufruto do lado bom da vida, que só tem quem sexualiza, quem sensualiza na performance. Então ela busca como modelo de inspiração social, de autoimagem, não aquela pesquisadora, não aquela religiosa, não aquela mãe de família, não a dona de casa. Ela quer aquela pessoa que está bombando no Instagram e no TikTok, ela quer se tornar aquela celebridade. E o que aquela celebridade está fazendo para conseguir viajar pelo mundo e comprar as coisas mais caras e ter acesso às coisas mais maravilhosas e ter acesso aos namorados mais perfeitos? Ela está rebolando, mostrando a bunda em aplicativos. E aí a gente acha que é um vídeo que faz apologia à pedofilia, quando na verdade não há nem sexo ali. O que existe é a desorientação da nossa juventude. Então acho que os nossos problemas eles já começam desde lá de trás. Desde lá de trás, porque eu quero imaginar essa menina de 11 anos, quando ela está tentando entrar numa empresa aos 18, depois de ter passado por essa educação de 12 anos e depois de ter se endividado para pagar uma faculdade particular que, sei lá, ela não sabia o que escolher, escolheu a administração e ela não faz ideia quem vai ser a empresa que vai contratar ela para ser administradora. Ela realmente não vê por onde entrar no mercado de trabalho e assim, entre ficar 8 horas por dia trabalhando com telemarketing, levando xingo de gente que não quer comprar uma linha telefônica, para não ser essa menina da Claro que me liga todo mês 3 vezes para me oferecer uma linha da Claro, sendo que eu já tenho linha da Claro, para não ser essa menina, porque eu não xingo essa menina, mas deve ter muita gente que xinga essa menina, para não passar pelos perrengues dessa vida. Ela busca caminhos alternativos que culminam numa sociedade em que a MC não sei o quem vai com 17 anos rebolar na porta da escola para dizer que escola não dá futuro e que na verdade ela está usufruindo do glamour e da vida de celebridade. A gente já tem uma sociedade que não recompensa o esforço e que não viabiliza a realização do sonho. Então você não tem a suposta liberdade que a gente tem. A suposta liberdade que a gente tem, ela não existe no sentido de que tentar não será suficiente para conseguir, por mais que você se esforce. Não de acordo com as possibilidades que a sociedade ela te oferecem hoje. E no que isso tudo culmina? Na desesperança. Né? Então, mesmo que todas as meninas de 11 anos elas decidam o caminho da celebridade e se submetam a rebolar para serem populares, para conseguirem usufruir da vida, aquilo que aquela MC famosa já tem, não existe vaga de MC famosa para todas as meninas da sociedade. Então, a gente já está numa sociedade que ao invés de ser colaborativa, cooperativa e insersiva, no sentido de abrangente, no sentido de abraçar todas as pessoas, a gente já está fazendo uma sociedade de seleção,
onde pouquíssimas pessoas vencem, e todas as outras que estão na base largadas porque não conseguem essa posição de celebridade ou de bem-sucedidos, né, nessa galgada aí de degraus, elas são responsabilizadas pelo fracasso delas. Então, assim, você rebolou e mesmo assim você não virou celebridade, é porque você não serve para isso mesmo. E isso daí é incompetência sua. Não é que você está caindo numa sociedade que foi moldada para te desapontar e para te frustrar e para não ser recompensadora para você. Porque até a celebridade está sofrendo, porque ela acha que ela tem tudo, mas ela não tem a coisa mais importante, que é a orientação. Então a menina está lá rica, famosa, com 17 anos, e não tem orientação, e não sabe onde investir esse dinheiro, e não sabe como usufruir a vida, e não sabe como perpetuar esse momento de fama que ela tem. E não sabe como extrair disso a estabilidade que ela vai precisar para o futuro dela. Tá ruim para todo mundo. E eu consigo traçar um paralelo disso daí com a vida corporativa, porque tem um monte de gente que é vitorioso, que é vencedor na vida corporativa. Mas da mesma forma que a menina que hoje tem 18 anos e é celebridade no rebolar do funk e que é top views no TikTok, ao mesmo tempo que essa menina sabe que ela vai engordar, que ela vai envelhecer, e que ela vai ficar flácida, e que esse momento vai passar, e que ela tem uma legião de outras meninas aqui se desenvolvendo e que estarão aqui para ocupar o lugar delas, as próprias pessoas que venceram na vida corporativa e que hoje são gerentes e que são diretores, eles passam exatamente pelos mesmos problemas, porque está se formando muita gente boa e muita gente está ganhando experiência, e ele tem restrições humanas de conhecimento e de performance que tendem só a decair, então ele tende a ser substituído. Então nem o vencedor da vida corporativa, que é tão difícil quanto ser vencedor na vida de celebridade de TikTok, todos eles estão extremamente inseguros no sentido da perpetuação do seu estágio de suposta estabilidade. Você está vendo como falar sobre depressão é uma coisa muito maior do que dizer que essa geração de hoje é fraca? A geração de hoje é fraca. Então, assim, o primeiro desserviço que você pode causar em relação à depressão é falar: isso daí é frescura, porque na minha época não era assim. Na sua época não era assim porque as pessoas elas não conseguiam falar na internet o que elas sofriam. Por quê? Porque não tinha internet. Porque a pessoa que está gritando na internet que ela está deprimida, quando ela vai para o trabalho, ela não fica gritando para todo mundo que ela está deprimida. Então não mudou. O comportamento corporativo não mudou. A única diferença é que hoje você vai no escritório, você vê todo mundo ali e tá todo mundo de boas. E aí quando você vai pra internet você descobre que as pessoas estão deprimidas ou não. Talvez as pessoas hoje elas tenham mais coragem de dizer que elas estão deprimidas, mas antigamente simplesmente não tinham. Então essa ideia de que as pessoas hoje elas são mais fracas, ela não faz o menor sentido, porque hoje as pessoas elas têm que lidar com toda a carga que elas já tinham antes, só que elas têm menos oportunidade, têm mais pressões, elas têm mais demandas, e a necessidade de ação para sobreviver hoje em dia é cada vez maior. Dificilmente alguém vai conseguir. Antigamente você conseguia um emprego na Ford, na Volkswagen ou na Scania, a sua vida estava resolvida para o resto da sua vida, porque você sabia que a empresa não ia te mandar embora, a menos que você fizesse uma cagada muito grande, que você ia se aposentar ali e que o seu filho teria maior chances de ser contratado pela Mercedes, por exemplo, só pelo fato de ser seu filho, do que um outro filho de qualquer outra pessoa qualquer. Então você via a vida passar sem se atualizar, sem melhorar, sem se desenvolver. E hoje, se você entra como um profissional de TI numa empresa e passa uma semana sem estudar, você fica obsoleto e é substituído por alguém que seja especialista naquela área. O mercado está mudando, o mundo está mudando, e as pressões que as pessoas sofrem hoje em dia, elas são muito piores. Só que eu acho que a gente passa mais tempo falando sobre o coitado que tem depressão e que ele não deveria ser, porque as pessoas deveriam ser mais fortes, porque as pessoas deveriam... O Setembro Amarelo com os sintomas da depressão, eles estão sendo mais debatidos do que aquelas coisas que estão causando depressão nas pessoas. Aí você fala, então você acha, Fausto, que a solução para isso é arrumar um emprego? Não. Porque eu vou contar algumas histórias de algumas pessoas que eu considero vencedores da vida corporativa. E aí eu coloquei aqui iniciais que não correspondem aos nomes das pessoas de verdade, mas que vão me fazer lembrar, para que ninguém aqui se sinta exposto. E assim, eu coloquei uma pessoa mais ou menos de cada nível, só para vocês terem ideia. Eu tenho uma pessoa, por exemplo, que é
que veio com um pacote de privilégios. O que é o pacote de privilégios? Ela é branca, é de classe média alta, ela teve acesso a uma boa faculdade, ela tem um emprego muito bom, ela tem cargo gerencial nesse emprego que ela tem. Por vários motivos, ela escolheu se manter solteira, e ela foi pega pela pandemia. E o maior bônus que ela tinha na vida dela era poder ser solteira e poder ser livre para fazer o que ela quisesse a hora que ela quisesse. Veio a pandemia, trancou ela dentro de casa. Uma das coisas que ela mais gostava era interagir com o pessoal do trabalho dela. Ela foi privada disso e ela está surtando em casa. E ela diz: eu estou desesperada porque eu nunca me senti tão só. O único bônus de ser solteira era poder sair todo fim de semana com um cara diferente, ou com um grupo diferente, e agora eu não posso fazer nada disso. E eu estou em pânico, eu estou sofrendo demais, e eu não consigo falar sobre essa dor, porque toda vez que eu tento falar sobre essa dor, estou sofrendo, vem alguém e diz que eu não tenho direito de reclamar, porque eu estou dentro do meu apartamento, eu estou empregada, estou alimentada, e eu estou melhor do que 95% da população do Brasil. É como se o fato de ela não sofrer tanto quanto outras camadas fizesse com que a dor dela não precisasse ser escutada, e não precisasse ser tratada, e não precisasse ser ouvida, e não precisasse ser resolvida. E ela está pela primeira vez tendo que lidar com a solidão absoluta, porque ela percebeu que a grande parte dos seus contatos eles se mantinham pelo interesse sexual, e não pelo interesse qualquer outro que seja. Aí vai vir a Damares e vai falar: bem feito, porque é uma mundana vivendo do prazer carnal e tem mais é que sofrer mesmo. Não, Damares, você está atrasada. Cada um vive a sua vida do jeito que quer. Ela nunca prometeu fidelidade para ninguém, e cada um usufrui a sua vida e sexualidade do jeito que escolher. Só que ela colocou todo o estilo de vida dela em determinados pilares que simplesmente ruíram. E ela tem que se reinventar, ela tem que descobrir quem é, ela tem que recuperar a autoimagem e a identidade dela, e aprender a lidar com uma coisa a qual ela nunca foi exposta na vida dela, que foi a solidão. Em meio a tudo isso, ela está sofrendo sem o pilar da vida pessoal e emocional bem reforçado. O que ela tem? Ela tem as pressões da vida corporativa muito aumentadas por consequência da pandemia. E aí agora pela primeira vez ela está tendo essa insegurança, e ela está tendo que lidar com a insegurança dos outros, e ela tem uma equipe toda. Se ela perder emprego, ela ainda consegue sobreviver, mas ela não consegue confortar as pessoas que dependem desse emprego para sobreviver e que estão na equipe dela e que a demandam emocionalmente o tempo inteiro. Eu abri aqui um espaço de edição para que conste que, no fundo, um dos maiores anseios dessa pessoa é se estabilizar com alguém, mas ela não acredita que isso seja possível, porque o trabalho demanda muito dela. O trabalho demanda presença, demanda viagens, depende de muita dedicação, e ao longo do tempo em que ela foi curtindo com várias pessoas que ela conheceu, nunca foi assim querer se beneficiar única e exclusivamente do sexo e não de tudo que uma pessoa pode oferecer, mas foi a descrença de que algo mais do que aquilo pudesse acontecer, pela falta de tempo também. Porque uma pessoa que trabalha 60 horas por semana não pode deixar o outro em modo de espera, esperando ela para viver tudo que há para ser vivido. Então, como ela tem uma crença muito forte de que ninguém se colocará à disposição dela para esperá-lo pelo tempo que for necessário, para cancelar quantos cinemas forem necessários, para cancelar quantos shows forem necessários, para cancelar quantos programas forem necessários, para não poder sair sábado à noite, sexta à noite, por conta do trabalho dela, ela prefere dizer para si que na verdade ela não quer nada sério com ninguém. E aí ela vai conhecendo pessoas, e ela tem todo o direito de fazer isso. Mas é como se você mentisse para si dizendo: é só isso que eu quero, e eu não quero dar um passo além. E na verdade você não dá o passo além porque você não acha que esse passo é viável. Então imagina a vida de alguém que mente para si a respeito daquilo que ela quer para a vida dela, porque o que ela realmente quer não cabe na vida que ela acabou construindo para si. E imagina você não estar disposto a abrir mão de todas as suas conquistas profissionais para se dedicar a um relacionamento com uma pessoa que na verdade você nem conhece, nem conheceu, não sabe nem se existe. Aí você fala: não, mas pelo menos ela tem uma casa, ela não devia estar sofrendo. É porque você realmente... esse negócio de fazer tempestade em copo d'água é porque as pessoas elas têm níveis emergenciais diferentes.
Aí não é porque a pessoa tem um apartamento e não está correndo o risco de ir morar na rua, que ela não tem outras coisas, que ela deva ter maturidade e capacidade, competência e condições de lidar com as dificuldades que estão aparecendo para ela naquele momento. Quando a gente vê essa pessoa extremamente abalada emocionalmente e precisando de ajuda, resolveria dar remédio para essa pessoa? Essa pessoa estar deprimida significa que o mundo não tem empatia, ou que as redes sociais não prestam. A coisa é muito multifatorial e ela precisa realmente de uma profissional para ajudá-la ali. E aí quando a gente prega o Setembro Amarelo, que todo mundo deve conhecer mais, eu não sei até onde saber da existência dos sintomas da depressão vai resolver problemas que estão vindo da sociedade. E olha que eu peguei aqui um dos casos menos expressivos. Eu tenho muitos outros aqui no meio. Vamos pegar um caso de um cara que cresceu escutando que para que ele fosse um homem de verdade, ele precisaria ser um chefe de família bem-sucedido. Então ele escutou isso desde sempre. Você precisa ser um chefe de família bem-sucedido. Você tem que ter a sua esposa, os seus filhos, e você tem que ser um bom provedor, e isso te fará homem. E aí fica martelando aquilo. E ele tem essa mentalidade. Aí ele conhece uma mulher que diz, eu quero ter pelo menos 3 filhos, porque desde pequeno eu quero ter 3 filhos, e ela também vem com isso muito enraizado na cabeça dela, e que ela só será mãe, e ela só será uma mãe plena quando ela tiver 3 filhos. Então você pega pessoas que vieram com crenças muito parecidas, elas se sentem compatíveis e elas se juntam. E aí você tem uma pessoa que precisa ser chefe de família, você tem uma outra pessoa que quer ter 3 filhos, e ok, só que aí você depende de condições para tal. E aí o que você tem? Você tem uma boa graduação, você tem bons resultados na faculdade, você é um excelente aluno, é extremamente esforçado, só que aí quando você entra para trabalhar no escritório, o esforço ele não é recompensado em mesma medida como era na escola e na universidade. Não basta você ser um bom aluno, não basta você se esforçar e passar bem na prova, porque a sobrevivência na vida corporativa ela depende de múltiplos fatores que não somente esforço. Para sobreviver na vida corporativa você tem que saber mentir, você tem que ser político, você tem que saber agradar, você tem que engolir sapo, você tem que ter uma visão mais estratégica das coisas, você tem que lutar pela sua posição sem ser agressivo para derrubar os outros. Tem uma série de coisas, e aí essa pessoa ela é exímia na execução do trabalho dela, mas ela não tem esse traquejo, esse jogo de cintura que é necessário. Não consegue mentir para o outro, não consegue manipular o outro, não consegue enganar o outro. Trabalha muito com verdade e machuca muito com as verdades que diz. E acha que vai conseguir sobreviver dentro de uma grande empresa mantendo os mesmos valores que escutou dentro da igreja, dentro da escola e dentro da família em que cresceu. E qual que é o resultado disso? O desastre. Nunca consegue ascender na carreira de acordo com o potencial que tem pela falta de determinados recursos. Aí, se essa pessoa ela perde 2 ou 3 empregos, não consegue se recolocar com facilidade, como é que ela vai arcar num mundo em que ser um pai de família envolve não só arcar com todas as necessidades da família, mas o quão bom pai de família você depende muito do bairro onde você mora e do carro que você tem e do lugar onde você passa as férias. Então imagina você não tendo sido ensinado a falar sobre seus sentimentos para compartilhar isso com a sua esposa, não tendo sido ensinado a fazer o que é necessário para sobreviver dentro da vida corporativa, sentindo que você tem que sustentar uma casa num bairro caro e que você tem que trocar de carro para os novos modelos e que você tem que ter determinados destinos de férias. Ainda bem que a gente está numa pandemia agora. E, gente, isso aqui não é a minha crença. Mas imagina a que ponto um ser humano se sente pressionado. Imagine a que ponto um ser humano se sente pressionado dentro do universo, dentro da perspectiva dele, para falar, ainda bem que a gente tem pandemia, porque aí agora não dá para viajar mesmo. Vamos interpretar as vísceras dessa frase?
Isso significa, eu tenho que morar num bairro caro, eu tenho que pagar um condomínio caro, eu tenho que ter um carro caro, eu tenho que ter pagar uma mensalidade de escola cara. Para ser visto como um pai de família de sucesso, eu tenho que ter um determinado padrão de consumo. E ainda bem que a gente está numa pandemia, porque aí agora não dá para viajar. Ou seja, esse ano no meu Instagram não vai fazer falta um destino na Europa. Ou seja, eu vou gastar mais dinheiro, eu vou conseguir mais espaço, mais fôlego para respirar. O que é essa pessoa, se não extremamente pobre? Extremamente pobre, porque o rico ele tem no dinheiro a sua libertação. Ele tem liberdade com o dinheiro que ele tem, e não escravidão. E aí você vê uma pessoa que, devido às suas crenças, que ele não ousa questionar e que ele não ousa debater, numa sociedade que não ousa tocar em crenças de pessoas como se elas pudessem ser manipuláveis e ressignificadas. Imagina essa pessoa tendo que conciliar todos os custos e ainda sustentar 3 crianças. Por quê? Porque foi dito a ele que é assim que se é um pai de família. Então, o que essa pessoa sabe sobre a liberdade de existência? O que essa pessoa sabe sobre individualidade, sobre escolhas? E aí você fala, porque ele é burro. Não é porque ele é burro, é porque ele foi ensinado e moldado por uma sociedade que prega desde pequeno esse tipo de pensamento na cabeça das crianças. E se ele tivesse tido um mentor diferente para dizer, escuta, a vida é sua e você vive do jeito que você quiser, você não precisa ter 2 filhos, 3 filhos, você não precisa nem casar se você quiser, e você pode, morar num muquifo, porque isso não vai se transformar num homem melhor ou pior. Pelo menos morando num muquifo, talvez você tenha dinheiro para levar o real amor da sua vida no cinema no fim de semana, num contexto de não pandemia. Talvez você encontre o amor da sua vida, e talvez esse amor da sua vida goste de cachorro quente, de esfirra do Habib's. E aí você vai lá e você compra essas esfirras e ela compra o refrigerante, e vocês podem ser felizes nesse momento de interação. Só que por acreditar que existe uma felicidade que está lá no fim do túnel, depois que você for um pai de família respeitável, acreditar que a felicidade está lá no fundo faz com que você fique completamente cego. A felicidade que está aqui, tentando te encontrar, e que você não enxerga, porque você nega a existência dela, porque você diz que a existência está lá no fim. Eu contei 2 histórias e poderia ter contado muitas outras. Eu tenho... E é engraçado, porque quando você olha para essas histórias, eu estou falando de 2 pessoas que foram completamente vencedoras no trabalho, na vida corporativa e nas empresas onde estão. Aí você fala, não, você acabou de falar de um cara que perdeu emprego 2 vezes, sim, e consegue outros. Por quê? Porque faz muito bem aquilo que faz. E geralmente é demitido por questões emocionais e não técnicas. A gente tem muitas outras histórias de pessoas que são promovidas e que não se sentem boas o suficiente para a posição que estão e não conseguem falar sobre aquilo, e acham que não vão conseguir se perpetuar na posição em que estão, e que vivem todos os dias da vida como se fossem ser descobertos a qualquer momento e fossem ser eliminados daquela estrutura a qualquer momento. Existem outras pessoas que se dedicaram a vida inteira para chegar no ponto onde estão, e que sabem que para se manter nesse ponto onde estão, elas precisam continuar se qualificando, só que elas não têm mais gás, elas não têm mais energia para aprender coisas novas, equilibrando todos os perrengues que a gente tem que carregar ao longo de toda a vida. Por que eu passei mais tempo falando de quem está dentro do que está fora? Porque eu estou querendo mostrar para vocês o tamanho da desesperança. O tamanho da desesperança que impera na nossa sociedade. Quem está fora está louco para entrar no mercado de trabalho achando que vai resolver o problema da vida. E quem está dentro do mercado de trabalho não tem nem a esperança de conseguir entrar e ficar bem. Talvez tenha esperança de conseguir mudar para um outro lugar onde ela se sinta mais seguro, mas é ilusória. Essa estabilidade, ela é toda ilusória. Aí a gente tem o estrangulamento do sistema financeiro. Aí a gente passou de fase para esse vídeo ter fim em algum momento desse dia, para ele não durar para sempre. Aí a gente tem o estrangulamento do sistema financeiro. Por quê? Porque por mais que você se esforce, por mais que você se capacite, por mais que você tente, a sua renda ela não cresce na mesma proporção em que o preço do arroz sobe. E aí você percebe que você não consegue fazer as mesmas coisas que você conseguia fazer 5 anos atrás.
E aí, ao invés de todas as pessoas se abraçarem e dizerem, gente, estamos em novos tempos, então a gente vai ter que repensar os nossos gastos, a gente vai ter que repensar os nossos hábitos e a gente vai ter que mudar de hábitos, porque não dá para existir num mundo em que exista iPhone e PlayStation 5 para todo mundo. Como a gente está num mundo em que não dá para todo mundo ser vitorioso, não dá para todo mundo ter tudo, a gente tem que aprender a se contentar com o que a gente tem. E a gente tem que desenvolver trabalhos mais colaborativos para que a gente consiga gerar riqueza e partilhá-la. Só que a gente vai ter que fazer isso de um jeito diferente do jeito que está vindo aí. Não, a gente se fecha mais ainda no individualismo. A gente fala, cara, como eu não tenho dinheiro para dar rolê todo fim de semana, eu vou comprar esse jogo aqui de R$ 15 e vou passar o fim de semana inteiro jogando ele. Aí você se isola numa bolha, você tem menos conexões ainda com outras pessoas que te propiciariam um trabalho em conjunto, um trabalho coletivo, que pudesse gerar riqueza e que pudesse te dar alguma coisa para partilhar com os outros e que te desse propósito, que fizesse que pudesse fazer com que você se sinta necessário à sociedade em que você vive. O estrangulamento financeiro prende as pessoas cada vez mais dentro de casa, muito mais do que a pandemia. Isola as pessoas dentro de seus próprios mundos cada vez mais. É por isso que as pessoas, hoje em dia, elas não dizem mais que elas gostam de socializar. Elas veem muito mais riqueza em assistir seriados e jogar jogos e ficar no YouTube. E assim, isso é muito consequência não só das novas tecnologias que são cada vez mais atraentes, mas de um estrangulamento financeiro que faz com que você tenha que fazer escolhas. E aí a gente escolhe se isolar cada vez mais. Por quê? Porque a gente foi colocado no mundo, imerso no mundo, onde você só tem valor em contextos sociais quando você é um consumidor. Então vamos sair? Vamos, mas aí onde que a gente vai jantar? Tem que ser um lugar legal. Não tenho dinheiro. Não, eu não gosto de sair mesmo. Ó a raposa aí, né? Olhando pro caixa de uva. Não gosto de sair, eu gosto de ficar em casa. Como outros fatores, a gente tem a ignorância do outro. A ignorância do outro cada vez mais faz com que a gente sofra e cada vez mais faz com que a gente tenha desesperança. A gente está olhando para a Amazônia e está olhando para o Pantanal. O Pantanal está sendo incendiado. E aí nos contam uma versão de que, na verdade, é o índio que está queimando ali para ele poder sobreviver, porque já é da cultura dele fazer isso mesmo. Aí a gente tem institutos científicos e tem órgãos internacionais mostrando foto da área desmatada e aí a população ao nosso redor, ela fala, não, mas isso daí é mentira, isso daí é só para derrubar o mito, isso daí é uma estratégia da esquerda para atrapalhar o governo do mito. Cada vez mais a gente é afetado pela ignorância do outro, cada vez mais a ignorância do outro é nociva pra gente. Então, quando você escuta as pessoas falando o que elas estão falando, e quando a gente vê a inação das pessoas em relação a tudo aquilo que é importante pra gente, se 8 meses depois do surgimento da pandemia, ainda tem gente dizendo que esse vírus não existe, como é que a gente sobrevive? Como é que a gente vai ter esperança para esse mundo? Não é à toa que você tem gente que se dedica à área da saúde, que se dedica à área da ciência, e essas pessoas elas estão pensando constantemente em tirarem as próprias vidas. Por quê? Porque elas veem total desesperança no mundo que as cerca. Porque eu, como fico dentro de casa e quando eu saio para o mercado, eu vejo muito pouco da pandemia. Mas os caras que trabalham no hospital, eles lidam com pessoas com casos agravados de Covid o dia inteiro. A mesma exposição que eu tenho aqui aos meus alunos e ao jogo, e às aulas e aos conteúdos que eu absorvo, eles têm de uma seleção específica da sociedade somente dos casos agravados com esse vírus. O que é esse mundo para essas pessoas se não um covidão geral? O que é a vida de um médico de posto de saúde se não um covidão? Porque ele só vê os piores casos que estão indo lá parar no colo dele. E como são pouquíssimos casos para gente que mora aqui nesses 2, 3 quarteirões, como para gente que só conhece os vizinhos aqui imediatos dos arredores e não de toda a cidade que tem 1 milhão de habitantes, a gente acha que isso não é um problema, só que ele está tendo acesso a uma seleção desses casos. Quando essa pessoa, depois de lidar 8 horas
do dia dela, com pessoas que estão com casos agravados de Covid. Ela liga a televisão e escuta a gente falando que esse problema não existe, que máscara é para tirar nossa liberdade de respirar direito. É claro que essa pessoa vai querer se matar, porque a ignorância do outro machuca demais e afeta demais a vida que a gente tem. Num mundo em que a gente tem acesso à informação de forma tão rápida, é claro que essa pessoa vai ser muito mais propensa a desenvolver e a agravar o quadro depressivo dela. A desesperança e a falta de fé numa melhora do cenário é um agravante muito grande para a depressão. E eu acho que esse efeito colateral das eleições ele está implícito ainda. A gente tem... Tudo que a gente tem contato é resultado de... Eu não sei como que eu formulo esse pensamento. Mas você tem aquilo que você quer ver. Você tem aquilo que você tem vontade de ver. E você tem aquilo que você é forçado a ver pelas pessoas que têm dinheiro para que aquilo que elas querem que você veja chegue até você. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não quero pagar Spotify. Eu vou escutar Spotify de graça. Eu não quero pagar YouTube Premium. Eu vou ver... YouTube de graça. Eu não quero pagar TV a cabo, então eu vou assistir Rede Globo. O que vem junto com o Spotify de graça, o YouTube de graça, o que vem junto com a Rede Globo de graça? Vem o quê? Aquele monte de propaganda. Quem tem dinheiro faz você ver o que ela quiser que você veja. O que ela quiser que você veja. E a gente é constantemente bombardeado com conteúdo que tenta moldar a nossa forma de pensar. Para quê? Para que você vote no candidato que essa pessoa que está pagando quer que você vote. E junto com esse... Só que assim, já entenderam que ficar falando vote nesse daqui, vote nesse daqui, vote nesse daqui, já entenderam que isso não funciona. Porque você não vai votar porque a pessoa está mandando você votar. Você vai votar de acordo com o seu fígado. Aquilo que, né, não é o coração, é o fígado. E as pessoas atacam o seu fígado com ódio, com uma necessidade de ação. Eles atacam o seu fígado com um monte de coisa que indigna, que te deixa com raiva. Para quê? Para que você vote em alguém. Os efeitos colaterais dos investimentos feitos nas campanhas eleitorais, eles são avassaladores e eles são extremamente deprimentes. Eles são extremamente deprimentes. Sem contar essa cultura de cancelamento que eu não vou nem abordar nesse vídeo, porque senão ele não acaba nunca mais. Então, assim, Setembro Amarelo é o mês em que você vai prestar atenção nas pessoas fracas que você conhece, que por terem o gene da fraqueza não conseguem lidar com a própria existência e estão precisando de apoio para não se matarem porque elas são coitadas demais para conseguirem sobreviver sozinhas. Não, Setembro Amarelo é o mês em que os efeitos da sociedade que a gente tem construído pra gente aparecem refletidos na vida de pessoas que não teriam depressão se elas não estivessem vivendo a sociedade que a gente construiu para nós. A retificação que eu faço em relação ao post que eu fiz anterior não dá simplesmente para a gente mandar todo mundo para o psicólogo. Você tem muitos canais aí que falam sobre depressões, que falam sobre depressão, que falam sobre sintomas, que dão dicas. Você tem depoimentos de pessoas que vivenciaram, que passaram por isso e sobreviveram e que se curaram. Tudo isso é útil. Mas, acima de tudo, rever os seus valores, rever aquilo que você quer da sua vida, rever as possibilidades que você tem de acordo com o mundo em que você vive, se aproximar de pessoas, criando relações outras que não sejam de hierarquização de imagem, porque Instagram e TikTok nada mais são do que sociedades em que você se coloca hierarquicamente superior ou inferior ao outro, dependendo da qualidade daquilo que você vende naquele pacote. Saiba que você só compete nesse mundo caso você queira. Caso você queira. E você pode simplesmente escolher não competir com a pessoa, não querer ser mais bonita do que ela, não querer ser mais inteligente, não querer ser mais interessante, não querer ser mais feliz, não querer ser mais rica do que ela. Você pode simplesmente querer abraçá-la e passar tempo junto com ela. Isso seria de verdade uma interação social. Porque todo tipo de ostentação é solitário. Você depende do que o outro enxerga em você para você se sentir alguém. Só que aí a hora que o outro vai embora, a hora que o outro desloga do Instagram, você deixa de existir, a sua vida deixa de ter significado. A sua vida ela tem muito mais significado quando você faz tanta presença, quando você faz tanta parte na vida do outro, em que no meio do dia ela liga para saber onde você está. Por quê? Porque ela sente falta da tua presença. Ela sente falta da tua presença.
Agora, assim, porque a pessoa te deu um like numa foto gostosa em que você postou, será que a pessoa sente falta da tua presença? Ou ela vai entrar num outro site que tenha outras mulheres mais gostosas do que você? Você vai atrair uma pessoa porque você tem condições de pagar uma balada e levar ela num carro fodão que você se escravizou pra ter? Ou você prefere chamar um Uber e ir para uma balada e ter mais tempo, de menos trabalho, para se dedicar a uma pessoa com quem você gosta de verdade de interagir? Porque se o que a mulher quer de você é o carro, então amanhã vai vir um cara com um carro mais moderno que o seu, e mais novo que o seu, e mais potente que o seu. E o que vai ser de você quando aparecer um cara que tem um carro melhor do que o seu do seu lado? Você precisa gerar relevância e importância, e você precisa ter presença na vida do outro o suficiente para que ela olhe para você e diga: eu prefiro ir a pé comer uma esfirra com você do que entrar num carro. Aí você fala: não, esse tipo de mulher não existe. É claro que existe, porque o cara que tem o melhor carro, ele pode escolher que mulher ele leva, e ele tem critérios, e ele tem critérios de consumo, ele não tem critérios de compartilhamento de alma. Enfim, eu acho que eu tô virando cada vez mais igreja aqui, né? Acho que eu tô virando cada vez mais igreja, e essa não era a ideia. Cada sigla dessa daqui me geraria um vídeo à parte. E eu fiz questão de mesclar histórias para que não pareça que eu tô falando da vida de alguém especificamente. Em especial, uma dessas pessoas aqui, ela passou tanta privação na fase de infância, que na cabeça dessa pessoa, vencer na carreira era tudo que ela queria. Tá vendo como é na infância que começa a sua valorização, sua priorização de coisas? E ela disse: tudo que eu quero ter na minha vida é estabilidade, não importa a que custo, eu quero ter estabilidade. E aí ela escolheu um ramo, um segmento de trabalho que demanda muito da pessoa. É um ramo de atividade em que as pessoas geralmente precisam fazer muitas horas extras. E o atrativo dessa área é justamente isso, porque geralmente quando você encontra um emprego nessa área, você faz muitas horas extras e você ganha bem. O salário base já é bom e você ainda tem um bônus de horas extras, que vale muito a pena. Então é como se com um salário de, por exemplo, 5 mil reais, você ganhasse menos do que o outro que em teoria ganha 7 mil reais e que ganha mais do que você. Mas porque você faz tanta hora extra, você tira 11 mil reais. Isso está muito acima da média do brasileiro. Então esse tipo de carreira é muito atraente. E aí ele fez essa escolha. E aí no meio do caminho ele casou. E no meio do caminho ele teve um filho. Estou mudando aspectos aqui dessa história. E no meio do caminho o pai ficou doente. E no meio do caminho a esposa perdeu o emprego. E essa pessoa trabalha invariavelmente 16 horas por dia. E ela faz isso há mais de 10 anos. Agora, imagina você, no começo da sua carreira, querendo comprar casa, querendo comprar carro, ganhando 11 mil reais, trabalhando 16 horas por semana. Isso é uma vida ótima. Para quem está começando, para quem está com gana, com gás, está querendo aprender, está querendo desbravar o mundo. Quando a gente é jovem, a gente tem energia. Agora, imagina você olhar para trás e ver que o seu filho, ele tem 15 anos. E que você trabalha 16 horas por dia há 10 anos. Ou seja, a última vez em que você trabalhava menos de 16 horas por dia, o seu filho tinha 5 anos. E você tem algumas lembranças de brincar com ele com 3, 4 anos, de levar ele para sair. Só que você trabalha de segunda a sábado e às vezes você tem que trabalhar domingo. Quando você não tem que trabalhar domingo, você está tão esgotado, mas tão esgotado que você não quer fazer nada. Então ele lembra de ter viajado com o filho nas férias, mas de fim de semana, assim, referência de ter feito alguma coisa, de ter ido para algum lugar, não tem. E existe um distanciamento, existe um abismo enorme entre pai e filho, porque o filho ele cresce machucado e se sentindo abandonado e se sentindo menos importante,
E toda forma de amor que ele quis demonstrar, ele tentou demonstrar dando ao filho aquilo que ele não teve quando era criança. Porque ele teve muita presença do pai desempregado, mas ele não teve as necessidades de desejo atendidas. Ele não tinha um bom caderno, ele não tinha bons pares de tênis, ele não tinha bons videogames, ele não tinha boas viagens nas férias. Então ele se orgulha muito de ter levado o filho dele para Disney, ele se orgulha muito de pagar uma boa escola pro filho, do filho dele ter guitarra, ter moto, ter PlayStation, ele se orgulha muito de ter realizado esses desejos, só que o filho, ele se sente muito abandonado, porque já que esse filho ele foi colocado numa escola cara, todos os amigos dele têm pais que podem pagar escolas caras. Então todos os amigos dele têm PlayStation 4, e agora vai ter o 5. E todos os amigos dele têm iPhone. E todos os amigos dele passaram férias na Disney. E todos os filhos dele vestem roupas tão caras quanto as dele. Só que alguns amigos deles têm os pais que passam o fim de semana com ele. Alguns amigos deles têm pais que jantam e tomam café da manhã todos os dias com eles. E que às vezes almoçam com eles. Alguns deles têm pais que vão buscar eles na escola e que depois levam eles no shopping para tomar um café. E esse cara nunca fez isso com o filho dele. E ele trabalha tanto, mas trabalha tanto que ele nunca teve a oportunidade de conversar com o filho dele e dizer: eu te amo e essa é a minha forma de demonstrar amor. E eu sei que é insuficiente, e eu sei que, mas foi a vida que eu escolhi pra mim, e agora eu tô imerso numa vida em que se eu parar de pedalar eu caio. E que se eu parar de pedalar eu perco tudo que eu construí até hoje, e aí eu não vou ter mais nem esse padrão de vida que hoje eu te ofereço. Por que ele não consegue? Porque ele foi colocado numa sociedade em que homens não falam sobre sentimentos, e homens não falam sobre fraquezas, e homens não conseguem admitir que não conseguem alguma coisa. Então, ele cresceu numa sociedade em que homens não sabem falar sobre sentimentos, não sabem dialogar, e aí ele se vê preso numa situação em que nem a esposa dele tem saudade dele, porque quando eles se encontram, ele está tão esgotado, mas tão esgotado que ele só desabafa sobre a vida dele. E aí ele acha que a esposa dele tem uma vida fácil demais. Por quê? Porque ela não trabalha, afinal de contas. Então a esposa que criou o filho sozinha, que passa por todas as dificuldades sozinha, que sofre de solidão e que se mantém fiel, porque espera-se isso dela, mas também não tem um parceiro para levar para a vida, porque afinal de contas ele está trabalhando 16 horas por dia. Cada um tem uma carga de sofrimento muito grande aí, e todo mundo se sente injustiçado, e todo mundo acha que o outro é ingrato, e todo mundo vê desesperança e não acha que essa situação um dia vai mudar. De quem é a culpa? Do pai? Da esposa? Do filho? Do chefe? De quem é a culpa? Senão da sociedade que nós construímos, da valorização que a gente dá, dessa cadeia de consumo que não importa quanto dinheiro você ganha, você continua se sentindo pobre comparado ao outro. É uma pessoa que da mesma maneira que o cara da segunda história, da mesma forma que o cara da segunda história, ele diz: não, depois das férias o meu filho vai voltar para a escola e cada coleguinha vai contar para onde foi, então eu tenho que mandar ele para um lugar legal. Então a gente tem o cara da história 2 e o cara da história 3. Posso falar um palavrão? Extremamente fudidos em sua existência. E a preocupação dos dois é que os filhos, quando se encontrem na escola depois das férias, possam mostrar as fotos do lugar para onde foram. Você não pega raiva de viagem para a Europa no momento desse? Porque tudo que essas duas famílias precisariam aqui seriam de abraços, de comunicação e de libertação desse sistema escravizador de imagem que a gente vive na nossa sociedade. Enquanto a gente viver uma sociedade de TikTok, de Instagram, enquanto a imagem for mais importante do que o conteúdo, enquanto o valor da pessoa for dado pela posição em que ela ocupa, enquanto as pessoas não conseguirem se desvencilhar das amarras dessas impressões que a gente tem a respeito da nossa existência, será impossível falar de Setembro Amarelo simplesmente tratando os sintomas da depressão, porque a gente está ignorando as coisas mais importantes que são a causa. É importante conscientizar sobre os sintomas da depressão e é importante você apoiar as pessoas deprimidas. Sim, é super importante, mas resolve o problema? Não, a gente precisa resolver a sociedade. Lembra quando falavam que assim, escola não tem que ensinar filosofia porque filosofia é coisa de maconheiro, desatarefado? Você
tem que dar aula de matemática para o cara conseguir emprego. Estavam mentindo pra gente. As matérias humanas, filosofar sobre a vida, ressignificar as coisas, significar as coisas, valorizar as coisas, entender, distinguir valor simbólico de valor intrínseco das coisas, é o que a gente mais precisa nesse momento da sociedade em que a gente caminha para a autodestruição, mas que a gente acha que a gente tem que continuar caminhando para a autodestruição, porque senão vai dar ruim na economia. Reflitam sobre isso. Perdão não ter uma mensagem linda, motivadora, de autoajuda no final, mas é porque não tem mesmo. Isso cada um tem que fazer uma reflexão individual, e a gente tem que se ajudar como pode. Por hora é isso, um grande abraço, bom domingo pra vocês. Tomara que vocês ainda consigam ter um bom domingo depois de um vídeo desse. Grande abraço.